Olá para você que está nos acompanhando aí no Portal Tempo, né? Nas plataformas digitais de O Tempo, na Rádio Super, enfim, nesse trabalho super especial que nós estamos fazendo durante a Copa do Mundo, entrevistando personalidades que estiveram relacionadas sempre ao Brasil, à Copa do Mundo e a tudo que aconteceu no futebol brasileiro. Eu sempre digo o seguinte, quando a gente está hoje, a gente tem que ir lá atrás, né? Para descobrir tudo o que fez com que a gente chegasse aqui no hoje. E muito especial esta programação de hoje, porque nós estamos sendo recebidos por ele, na verdade, no consultório dele, Dr. Neylor Lasmar, ortopedista, médico da seleção brasileira, nas Copas de 82 e 86, seleções que brilharam, né, e que tiveram a presença do Dr. Neylor, que é reconhecidamente um dos maiores ortopedistas do Brasil, quiçá do mundo, né? Dando consultoria aí para tudo. Eu me lembro porque o Dr. Neylor é pai do Dr. Rodrigo Lasmar, atual médico da seleção brasileira, foi quem operou o Neymar, e eu me lembro que quando ele operou o Neymar, né, Dr. Neylor, todo mundo ficava, olha, vocês sabem de quem que ele é filho, né? E aí falavam do senhor e tudo mais. Prazer estar trazendo o senhor para que o nosso público possa conhecer um pouco mais. Muito bom ter o senhor com a gente. Foi um grande prazer aceitar esse convite da Dimara, que a gente tem um relacionamento antigo, sempre acompanhando o brilhantismo da carreira dela, agora no TV Tempo. Então isso para mim é um prazer, fazer um retrospecto da história, pelo menos no período em que eu fui o médico da seleção brasileira. E é muito bacana, lembrando que o técnico era o Tele Santana, obviamente, né? Uma seleção que marcou em todos os sentidos, né? 82, uma seleção brilhante, né? Você já conseguiu entender porque que aquela seleção não ganhou? Aquela seleção foi uma seleção que até hoje ela é decantada aí no mundo, né? Foi uma seleção que marcou uma época, um tipo diferente de jogo. Era um time que jogava bonito, que jogava só para frente. E essa seleção, isso eu acompanho muito futebol, e eu me lembro com muita saudade do futebol que essa seleção jogava, né? E era uma seleção brilhante, com jogadores excepcionais. Zico, Falcão, Cerezo, Luizinho, era um Júnior, Leandro, o time era uma coisa assim sensacional. Infelizmente, futebol é isso, né? Sim. Tinha uma frase quando a gente voltou, espalhada assim em volta da concentração brasileira e tal, e tinha muito escrito grande assim, Brasil, ni siempre gana el mejor. Verdade. Então, isso ficou na saudade. E ficou na alegria que a gente teve de participar, e foi uma seleção, assim, muito acima da curva. Muito, muito. Acho que dos últimos anos é a maior, né? Assim, não dá nem pra gente dizer. Lógico que o Brasil foi campeão depois disso e tudo mais, mas talvez pelo tipo de futebol, né? Ofensivo, tático, né? Com aquele brilhantismo que o Tele tinha de entender que o jogador, que ele se encaixava tecnicamente naquilo que o jogador poderia dar para ele, e não os jogadores tinham que encaixar no esquema dele, né? A liberdade que ele dava pro jogador ser aquilo que ele é, né? De técnica e ser ofensivo. Depois daquela seleção, muita gente passou a pensar, né? Será que a gente tem que ser tão ofensivo assim? Né? Mas a dele foi brilhante. Os conceitos mudaram muito, sim, né? Sim. Hoje é diferente um pouco, a marcação é muito mais forte, eles não deixam jogar. Então, por isso que talvez naquela época a seleção, com tanto artista da bola, podia jogar bonito, né? É verdade. E hoje a gente vê a marcação é fundamental, né? Não tem outra forma de fazer. Agora, doutor Neylor, como é que era a sua relação com o Tele? Porque o senhor era um médico de Minas Gerais, ele é um mineiro também, ele leva o senhor para a seleção brasileira. Como é que o senhor chegou lá? Olha, eu conheci o Tele alguns anos antes, quando ele foi técnico do Atlético.
Sim. O doutor Nélio foi médico do Atlético. Quantos anos, doutor? Ah, Diretor médico, milhares de anos, né? Quantos anos? Quase, muitos. quase. A gente ficava sentado depois do treino, ele contava tudo pra gente. Era uma relação diferente, né? Mas era muito bom encontrar o doutor Nélio lá. Não era nem a Cidade do Galo, né? Depois foi a Cidade do Galo, mas antes, muito antes, a gente rodou por aí, quando o Atlético não tinha lugar para treinar, né, doutor? Enfim, né? São muitas histórias. Naquela época era na Vila Olímpica. Vila Olímpica. Depois aí não tinha nem na Vila Olímpica, né? O senhor lembra, né? Que Lembro. eles fizeram aquele parque aquático que a gente saiu treinando por aí afora sem campo prestado. Enfim. O problema era que você treinava e os sócios da Vila Olímpica, eles são sócios, eles podiam entrar. Verdade. Tivemos alguns problemas, às vezes, com torcedores, você lembra disso? Tafarel, né? Foi um deles, né? Enfim, todos esses. Mas, olha, vou te dizer, era muito bom. Né? Era muito bom. Grandes tempos. Então, depois que ele saiu do Atlético, eu não sei se depois ele foi para o Grêmio ou se foi para o Palmeiras. Eu sei que quando ele foi chamado para ser o técnico da seleção brasileira, eu já tinha alguns anos que não tinha contato com ele. E quando ele foi escolhido, ele me ligou, falando que queria conversar comigo, e ele veio no meu consultório e fez um convite para mim, para eu participar como médico da seleção brasileira. Eu tomei até um susto, porque eu nem esperava isso. E ele falou, olha, eu só entro para a seleção brasileira com a equipe que eu confio. Então, eu estou te fazendo assim um convite, e esse convite vai ser levado por mim na CBF no momento oportuno, claro, para informá-los. E óbvio que é assim, né, gente? Até hoje, né? O treinador leva quem ele tem de confiança, né? E assim foi passando. Hoje, como o Rodrigo já foi do Luiz Felipe Scolari, né? Hoje é do Tite. Enfim, ele leva quem ele tem de confiança. E o doutor Nélio, na época, era o médico de confiança do Tele Santana. E era fácil trabalhar com o Tele, porque o Tele era assim, eu já contei isso, né? O Tele, ele tinha aquele jeito, né? De tratar a imprensa muito duro ali e tal, mas acabava a entrevista e falava assim, e aí, tá tudo bem? A família tá boa? Me conta as coisas daqui de Minas. Eu falava, gente, é a mesma pessoa, né? Ele era muito isso, né? O Tele era uma figura assim diferente, né? Porque além de entender de futebol, ele era um entusiasta do futebol, ele estudava futebol. Eu me lembro que no Atlético ele chegava na Vila Olímpica, era o primeiro a chegar, começava a olhar grama e marcamos nos lugarzinhos para ver se o gramado ficava do jeito que ele queria. Entendi. E depois eu fiquei sabendo que no São Paulo, depois ele foi para o São Paulo, fazia a mesma coisa, ele morava lá no São Paulo, era o primeiro a chegar, olhava tudo, ele era muito detalhista. Além disso, era uma pessoa extremamente simpática e tinha um comando do grupo impressionante. Ele foi o maior líder de grupo com quem eu trabalhei. Então, ele era uma pessoa muito rígido, porém muito flexível e muito, muito simpático. E, principalmente, ele era muito justo. Ele não fazia nada de errado. O Tele, eu nunca vi ele fazer uma injustiça com a pessoa ou mesmo com o jogador. Então, ele, na minha opinião, com quem eu trabalhei, eu só tive elogio para ele. E eu pude depois também ficar muito feliz quando ele ganhou o Campeonato do Mundo no São Paulo. Né? Sim, ganhou. Então, o Tele foi um excepcional. Aliás, há um mês atrás, talvez, eu vi num canal de televisão, se não me engano, foi o Sport TV, que fizeram uma enquete, não sei se você viu, para escolher o maior técnico brasileiro de todos os tempos. Você viu isso? Vi. E ele foi o primeiro colocado. Se não me engano, o segundo foi o Zagallo, o terceiro, não sei se foi o Tite, eu não me lembro. Eu até liguei para o Renê, filho dele. Falei, Renê, eu estou te ligando porque eu fiquei muito emocionado com o seu pai. E o seu pai realmente era tudo aquilo que eles falaram dele. Então, isso para mim foi uma situação
muito feliz pessoalmente para mim pelo que eu era de amizade com ele, porque a amizade com ele depois foi crescendo, crescendo. Eu operei o joelho dele, enfim. Ele também operou o joelho? Operou também. Tele. É bom lembrar, né, gente? Tele foi um grande jogador também, né? As pessoas às vezes não têm essa lembrança. Eu, inclusive, entrevistei o René e ele falou que quando vocês se encontram, né, e falam do pai dele, que é uma choradeira, porque são muitos momentos maravilhosos, né? Você sabe que eu fiz a última entrevista do Tele Santana em vida. Quando ele estava doente? É mesmo? Em vida. Ajudada pela Dona Ivonete, né, que meio que traduzia ela lá também o que ele faleceu, falando. né? Sim. Fiquei sabendo há pouco tempo. E aí Deus me deu essa honra, fazer em rede nacional, né? Eu fiz a última entrevista do Tele. E ali do jeito dele. E o mais bacana disso tudo é porque ele já estava, né, a doença, infelizmente, né, é degenerativa. Mas ele me reconheceu quando eu cheguei. Ah, é? E isso pra mim, eu guardo no coração com muito carinho, né? Porque ele olhou e falou assim, eu falei, o senhor tá lembrado? Ele... Aí eu falei, Né? Mas foram tantas, porque ele era tão importante, aí ele vinha, e eu era repórter de redes, né? Então eu tinha que fazer matéria toda vez que ele vinha. Então tava eu lá, né, no vestiário, e ele não se esqueceu disso, né? E aí ele fez. Eu consegui algumas falinhas dele, assim, que foi, na verdade, foi uma grande homenagem, mas eu acho que a grande homenageada da história fui eu, porque, né, fazer isso. E há um tempo atrás, o pessoal os torcedores do São Paulo, eles colocaram essa matéria nas redes deles, mostrando e relembrando o Tele, e me dando os créditos, obviamente. Então é uma emoção mesmo, né? Eu acho que são pessoas que passam na vida da gente, né? E que vão deixando as suas histórias, as suas marcas, né? De tudo que a gente sofreu quando veio a doença dele, né? A gente plantou lá na porta do hospital e ficou lá no próprio. Falei, gente, como é que pode um homem tão... Porque pra gente ele sempre foi muito grande, né? E aí você vê ali que a coisa não era, né? Que a vida é um aprendizado direto, né? E ele acabou ensinando muito pra gente, assim como é o senhor também, né? Que é um ídolo pra gente também, que começou... Né, cedo, eu tinha 17 anos, eu ia cobrir Atlético e eu tinha o respeito do Dr. Neilo, que já era top, né? E hoje ver o Rodrigo também, né? Eu acho que são ligações que a gente faz no futebol e que poucas pessoas vão ter a chance de fazer de novo, né? Porque era uma outra época, uma outra história. E aí, para falar de mais além de falar do Tele de 82, e disso tudo que essa seleção viveu com o Tele, e eu fiquei sabendo pelo René, queria que o senhor dissesse também, ele, em 82, quando ele vê todo mundo assim meio, né, confuso, depois que da eliminação e tudo mais, ele consola os jogadores, né? Esse aí é craque. Caramba, joga muito. Gênio. Simplesmente gênio. Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a Estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha pra Estrela Bet. Jogou, brilhou. Olha, tem um fato. Depois daquela derrota com a Itália, aliás, tem várias histórias, mas essa aí marcou. Que foi um ambiente assim, de tristeza geral. O único que ficou equilibrado foi ele. Ele que consolava todo mundo. Então, que coisa impressionante, né? Que a determinação dele era tão grande que ele era maior do que aquilo, né? Ele realmente, você tem razão, ele que consolou todo o grupo. E ele sempre falava, futebol está em 3 resultados, qualquer um é possível numa Copa do Mundo. Então, mas ficou muito marcado, sabe? A seleção de 82 foi uma seleção maravilhosa. Maravilhosa. E 86, ela era, mas já com alguns jogadores com 4 anos a mais. Mas podia ter ido também, né? Foi uma coisa assim, porque ela também era uma seleção que representava muita coisa de Brasil, mas aí você tinha os problemas médicos que aconteceram, você tinha outras situações, né? Outros que não puderam ir, enfim.
fazia parte ali daquele contexto. Mas o bonito foi que ele veio, né? Porque ele já tinha ido embora, né? Ele estava na Arábia, né? E aí ele vem meio que para as eliminatórias para salvar o Brasil do vexame, né? E ele veio como salvador mesmo. Foi. Exatamente. E aí isso. conseguiu a classificação e tudo Mas mais. nós tivemos muitos problemas em 86. Muitos, né? O maior deles foi o Zico. Exatamente. Zico, ídolo de muita gente, né? Da minha geração, de todo mundo, como é o Reinaldo também. Daqui a pouco ele vai falar, o doutor Ney vai falar do Reinaldo, porque aqui é clássico, né? Atlético Flamengo. Aí, mas o Zico, sem dúvida nenhuma, é o ídolo de uma geração inteira, de quase todos os jogadores que estão atuando hoje aí, né? E tudo mais. E o senhor teve a missão, né, na Copa de 86, de segurar uma história do Zico, segurar uma cirurgia do Zico que tinha que ser feita, né? Porque a história dele, assim, resumidamente, é que ele teve uma lesão grave num jogo do Flamengo com, se não me engano, o Bangu, no Maracanã. Ele teve uma entrada muito violenta, muito. Parecida com essa que teve o Arana. Sei, agora. Só que o do Arana ainda foi mais grave, porque é uma multiligamentar. O Zico rompeu o ligamento cruzado naquela época e o tempo entre essa lesão e a Copa do Mundo não era suficiente para ele poder jogar se operasse, porque uma cirurgia de ligamento cruzado, você tem que voltar aos treinamentos mais ou menos em torno de 8 meses para voltar. Além disso, você perde a sua condição técnica nesses 8 meses. Então você não é o mesmo jogador no início, até pegar o ritmo de jogo. Então não tinha possibilidade da gente operar e recuperar até a Copa do Mundo. Sim. E quando eu fui comunicar ao Tele sobre isso, ele ficou tão triste, ele falou, nossa senhora, ele é muito importante para nós, não só como jogador, mas como líder de grupo, como exemplo. Claro. O Zico sempre foi uma pessoa assim, muito cativante para todos os amigos e os próprios jogadores, respeitavam demais ele. E ele falou, mas não tem nenhum jeito de você... A gente precisava dele no grupo. Eu falei, nós vamos levar ele no grupo. E olha, eu fiz aquilo com uma... arriscando que seria a gente conseguia fazer isso. O fato é que nós fizemos um trabalho de hipertrofia muscular, de ele ter uma condição muscular que estabilizasse um pouco o joelho. E então ele jogou a Copa do Mundo sem o ligamento cruzado anterior. Você Naquela época eu não tinha notícia nenhuma. Aí nós levamos o Zico. E ele trabalhava de manhã, de tarde, de noite, nós levamos toda a aparelhagem, fazia de manhã, de tarde, de noite, com uma força enorme. E o que acontecia no México era o seguinte, os jogos eram meio-dia, era um sol terrível, um calor, não sei se você lembra. Sim. O que o Tele, inteligentemente, ele fazia? Ele falava assim, olha, eu prefiro não começar com ele e colocá-lo no segundo tempo, porque o outro time já tinha baixado um pouco a marcação, até por causa do calor que tinha. E aí ele entrava mais vivo com um grupo mais cansado do outro lado. E aí, assim foi feito. E por uma ironia do destino, né, no jogo contra a França, faltava acho que uns 7 minutos, 6, por aí assim, teve um lance que foi um pênalti a favor do Brasil. Ninguém quis bater. O Zico era o batedor oficial do Flamengo, mas na seleção tinha outros bons, tinha o Sócrates, tinha vários jogadores bons. Ninguém quis bater. Ninguém quis bater, isso foi bem evidente. E ele tinha entrado, faltava assim mais uns 10 minutos antes. Sei. E aí ninguém tinha que bater. É o que a gente chama do jogador ainda frio, né? Ele pega a bola e fala assim, tá bom, a responsabilidade é minha. Botou a bola, bateu, o goleiro pegou. Foi. Ele é tão persistente que foi para os pênaltis. Sim. E aí ele bateu. Sim. Ele bateu e fez o gol. Fez. Foi um dos que fizeram o gol. Mas marcou, né?
Marcou a vida dele. Todo mundo que pergunta a ele, faz entrevista com ele, pergunta sobre esse pênalti dele. Todo mundo. E o mais interessante, né, que o Zico foi um dos maiores jogadores brasileiros, né, um dos maiores nomes mundiais. Ele não ganhou uma Copa e ainda perdeu um pênalti no jogo. Aí o pessoal fala assim, mas se o Zico perdeu, por que fulano não pode perder, né? Tem um ditado que falou, se ele não ganhou a Copa, azar da Copa. Também acho. Se a seleção de 82 também não ganhou, uma pena para a Copa do Mundo, apesar que a gente tem que... Copa. Lógico, mas a gente tem que ressaltar sempre que a imprensa mundial fala muito isso, né? Da seleção de 82. Ela continua colocando a seleção de 82 como uma das maiores que o mundo viu jogar. Eu acho que isso é uma referência. Hoje se fala dessa seleção como uma seleção moderna, né? Em tudo que o futebol mudou e se refere sempre ao Tele Santana. Então tem essa história toda. Mas falando um pouquinho mais dessa história do Zico, doutor, e o senhor ficava meio que babado dele? Porque o doutor Rodrigo Lasmar, atual médico, diretor médico da Seleção Brasileira e do Atlético, senão o pessoal briga comigo, e do Atlético, ele já contou essa história, né? Ele tinha o quê? 14 anos, né? Foi. E ele foi com o senhor para a Copa, foi ali que ele resolveu ser mesmo médico, ortopedista e tal, acompanhando o que o senhor fazia com o Zico ali, né? O que o senhor fazia com o Zico que deu essa força toda para o Rodrigo resolver ser ortopedista? Na realidade, quando eu estava no Atlético, e o Rodrigo tinha seus 10 anos, por aí 11 anos, todo fim de semana ele ia comigo para a Vila Olímpica. E aí ele começou a gostar, claro, aquele ambiente todo. E com o tempo ele foi tomando gosto para, além do esporte, da medicina no esporte. E quando ele fez o vestibular, ele foi aluno da Faculdade de Ciências Médicas, a faculdade onde eu fui professor titular, diretor da faculdade. E ele dá aula lá hoje também, né? Tá, até hoje. Dá aula, Eu sou professor titular e até hoje ele dá aula. Os dois estão lá. Ele arruma um horário para ele, porque ele vive correndo, mas ele dá ela. Então, ele começou nessa época dele, de criança ainda, ele começou a viver esse ambiente de futebol. E quando nós fomos em 86, eu não sei se você lembra de 86, lembra? Você era muito novinha, né? Eu estava ainda de torcedora, mas eu estava. Mas a seleção ficou concentrada no chamado Bosque Primavera, perto de Guadalajara. E era um lugar muito bonito e tinha um hotel, tinha um campo de treinamento, o hotel era só privativo dos jogadores e tinha vários bangalôs que a comissão técnica ficava. No hotel ficava somente os jogadores. E o bangalô era assim, tinha quartos, banheiro, cozinha. E aí o Tele falou, se você quiser levar o Rodrigo, se quiser trazer o Rodrigo, eu vou chamar o Renê também. Aí o Renê ficando comigo, o Rodrigo fica com você. Aí eles foram. E ele assistiu a Copa inteira. E sedimentou nele a situação, né? E aí ele tinha mais ou menos 14, 15 anos. E depois, quando ele formou, ele quis fazer a mesma coisa. E aí ele formou na faculdade, depois foi para São Paulo, depois foi para o exterior. Ele se preparou para voltar. E aí também, quando eu já estava com um tempo grande no Atlético, o Atlético convidou ele para ser um dos médicos. E foi uma transição tão tranquila, gente, porque, porque o Rodrigo ficava sempre lá. Foi em 2020, se não me engano. Mas o Rodrigo não, 2002. 2002. O Rodrigo sempre estava lá com a gente e tal, né? Saía como... Aliás, eu acho que eu estou equivocado. Eu acho que foi 99, 2000, que ele começou lá no Atlético. Que ele começou, mas que ele assumiu a direção médica e tal, demorou mais um pouquinho. Mas foi tão tranquila a transição, né? Porque do doutor Neylor para o doutor Rodrigo foi assim, né? Foi uma coisa, e todos os outros que estavam lá extremamente competentes, como são até hoje. Porque o trabalho do Rodrigo era muito semelhante. E ele tem uma forma de tratar a gente muito semelhante com a do senhor também, né? Você fala quando ele fala assim, eu vou falar com você, né? Isso, aquilo outro, não sei o quê. E ele tem isso, né? E qual que foi a emoção do Dr. Neylor
quando o Rodrigo foi para a seleção? Repetindo a sua história, né? Pois é, a gente como pai, a gente fica sempre... há uma sintonia muito próxima, né, dos filhos. Eu tenho 3 filhos. Ah, são 3? O Rodrigo mais velho, tem o Eduardo, que é advogado, e tem a Raquel. São os 3. E eu tenho um relacionamento muito bom, muito amoroso com meus filhos. E quando a gente vê o que o Rodrigo alcançou na vida profissional dele, né? isso é motivo de muito orgulho para um pai, especialmente para mim, que ele foi exatamente reescrever a história. E hoje ele teve mais tempo de seleção brasileira que eu. Ele tem mais de 20 anos de seleção brasileira. Verdade. O pessoal acha que não tem nada de recente. Ele já tem o quê? Eu fiquei 10. Ele já passou de 20. Então... E tendo a confiança dos treinadores que passaram na seleção esse tempo todo, né? Ou seja, vamos combinar, né? O doutor Neilo vai falar, mas a seleção brasileira é muito política e o doutor Rodrigo, ele transita muito bem nesse contexto, então ele tem esse mérito, né? Quando saiu na Copa de 18, acho que foi 18, quando nós perdemos a Alemanha aqui, e que a CBF resolveu trocar toda a comissão técnica, eu falei para ele, Rodrigo, o cargo de médio da seleção brasileira, além de ser uma honra muito grande, tem prazo de validade. Você já está há muitos anos lá, isso não tem condição de ficar sempre, a vida inteira lá. Porque muda a política, muda... Enfim... Por quantos presidentes ele já passou, né, gente? Aí ele falou assim, pai, eu só quero te pedir uma coisa. Você me faz um grande favor, você não pede a ninguém porque eu não quero ficar. Eu acho que já passou na minha época, eu não quero mais. Já chega e já estou cansado. Eu falei, Rodrigo, eu primeiro não conheço mais ninguém para pedir, não. O que eu vou fazer com quê? Eu não conhecia o presidente da CBF, nem ninguém mais. Aí ele pegou e viajou. E a CBF tirou toda a comissão técnica. Você lembra disso? Sim, todo mundo depois de 7 anos. Ele estava em Nova York, recebe um telefonema do Tite, que tinha assumido a seleção no lugar do Filipão. E o Felipe falou, ele me contou depois, falou, olha, o Tite me ligou, que ele queria conversar comigo. Eu falei com ele que eu estava nos Estados Unidos. Ele falou, não tem pressa. Quando é que você volta? Daqui uns 4, 5 dias. Então tá bom, quando você chegar, você vem aqui no CBF, que eu quero conversar com você. Aí ele foi. E o Tite falou as seguintes palavras com ele. Falou, eu quero te convidar para você ser o diretor médico. E outra coisa que eu quero te dizer, você não tem padrinho. Aí eu fiquei assim, quem sabe ele ia pensar que foi eu que influí. Achando, né? Pai, olha, de forma você não nenhuma. Aí o Tite falou, você não tem padrinho, isso é o seu trabalho. É a sua competência, né? E ficou ele de diretor médico e até hoje. Né? Quando a gente precisa perguntar alguma coisa, a gente já liga para ele, né? E fala assim, doutor, você me ajuda aí? Não, mas aqui eu estou no Atlético. Eu falei, não, eu preciso saber do outro lado da seleção. E ele não tem um minuto de sossego, porque ele tem que acompanhar todos os jogadores da seleção no mundo inteiro, né? Conversar com os médicos todos. Se tem algum problema, ele tem que saber. Se tem que... Tudo isso faz parte de uma vida que o Rodrigo escolheu em virtude do carinho, né, de tudo que ele tem com o pai dele, desse exemplo que ele foi. E eu, para não deixar o atleticano chateado, nós vamos falar de Reinaldo agora, que é outro que teve, né, nas mãos do Dr. Neilo e que, mais do que isso, o Dr. Neilo, o próprio Reinaldo fala isso o tempo inteiro, né, mudou a vida dele, né, porque o Reinaldo vinha numa série, eu tô falando isso, tá? E porque, tô repetindo as palavras do Reinaldo, ele vinha numa série muito difícil da questão do joelho dele no Atlético, foi um dos motivos, obviamente, dele encerrar a carreira mais cedo, mas ele, quando ele encontrou o Dr. Neilo, ele deixa aquela questão toda que ele enfrentava, né, de um monte de infiltração, um monte de situações que eram muito ruins para ele, muito dolorosas, e passa a ter um trabalho muito sério com o Dr. Neilo, que chegava ao Atlético e com ideias novas, né, a modernidade e o estudo que o próprio Dr. Neilo tinha, né? Foi isso que aconteceu e o senhor passa, então,
a partir de 75, né, como médico do Atlético, a cuidar do Reinaldo, né? 75 foi o ano em que o Atlético me convidou. Mais por causa do Reinaldo, principalmente, que era o maior jogador do Atlético, era uma joia. E ele tinha uns problemas recorrentes no joelho. Ele jogava, o joelho inchava, jogava, o joelho inchava. A musculatura perdeu muito e ele jogava. E quando eu cheguei no Atlético, que eles me colocaram a situação do Reinaldo, eu tive no Cruzeiro, 8 anos nessa época. Sim, o doutor Neilo foi médico do Cruzeiro. E aí, o primeiro jogo que eu cheguei para ser apresentado aos jogadores, que foi até no vestiário do Mineirão, os jogadores estavam sentados assim, e quando eu fui olhar assim, eu olhei de longe assim, o Reinaldo sentado com o joelho desse tamanho, com a camisa para jogar. Meu Deus. Eu falei, não pode jogar, de forma nenhuma. Foi um jogo, se não me engano, foi contra Danúbio, do Uruguai. Libertadores. Falei, não, o Reinaldo não pode jogar. Tiveram que fazer na última hora, tirar o Reinaldo, e aí nós fizemos um processo demorado de recuperação, de reequilíbrio muscular, uma série de coisas que a gente fez ao mesmo tempo, e aí, graças a Deus, deu um grande sucesso o resultado, e aí ele voltou a jogar normalmente, sem problema. Mas ele foi operado muito novo, muito antes de eu entrar no Atlético. Eu acho que ele tinha 13 ou 14 anos. Ele era da base, né? Ele foi fazer um jogo, o Barbatana até foi contra que ele fizesse jogo, porque o Barbatana já sabia, o Barbatana era o técnico da época, que ele era o talento que ele era, mas infelizmente ele fez o jogo, teve a contusão, e foi ali que começou todo esse processo, né? E aí são aquelas coisas, né? As coisas não vão dando certo, e ele chegou até quando ele encontrou o Dr. Neilo, e aí sim ele conseguiu manter ainda algum tempo no Ele futebol. jogou ainda muito tempo. Sim. Muito. Sim. Então jogou normal. Inclusive, um dos jogos mais interessantes dele no Atlético, você se lembra, acho que foi em 1990, quando no Maracanã, lotado, final do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo fez 1-0 e o Reinaldo teve um problema muscular e ele pediu para não sair, jogando, mancando. Aí cruzaram a bola na área, ele fez o gol e os caras começaram a gritar: bichado, bichado, bichado. Aí o Flamengo fez 2-1, o Atlético, ele mesmo, o Reinaldo, empatou o jogo e nós perdemos, faltava 4 minutos numa jogada do Nunes. Você lembra? Sim. Ele deu um corte aqui, chutou, ela passou entre o João Leite e a trave. Foi muito perto. E nós perdemos aquele campeonato, foi 90, se não me engano, 90. não foi? E logo depois teve a disputa do Serra Dourada, esse jogo mais roubado que eu já vi na minha vida. Aliás, se você entrar na internet assim, jogos que teve mais influência de juiz, eu vi isso uma vez. Número 1 era esse aí. É o jogo mais falado, né? O maior exemplo. Com 20 minutos, o árbitro expulsou 5, 4, aliás, 5 não, acho que era 4, ele expulsou 4. Ele expulsou o Reinaldo primeiro, o Éder segundo, quem que foi o terceiro? Foi o Reinaldo, Palhinha, se não me engano, Chicão. E aí ficava 7 jogadores. Com 7 podia ter jogo. Sim, pela regra. Aí eu virei e falei assim, eu virei para o técnico, que eu não me lembro se foi o Procópio ou se foi o Barbatana. Você está lembrado de quem foi o técnico? Eu acho que era o Procópio, né, na época. Acho que foi o Procópio. Foi o Procópio. Aí eu virei para ele e falei, aliás, o Procópio é um grande amigo, eu operei o joelho dele. Ele é maravilhoso, né? Dele também? Ele teve uma lesão igualzinha do Ronaldinho Fenômeno, idêntica, ele rompeu aqui, o Procópio entendeu, jogando voleibol no fim de semana, rompeu o tendão patelar, foi uma cirurgia grande, cirurgia feita no domingo, eu operei ele, depois ele voltou a jogar normal, demorou, mas voltou a jogar. Aí,
Você virou pro Procópio? Eu virei pro Procópio e falei assim, mas nós vamos jogar com 7 jogadores, vai ser um vexame. Ele falou, pô, mas não tem jeito não. Eu falei assim, tem um jeito. Eu falei, qual jeito? Eu falei assim, olha, vamos tirar o João Leite. Ele falou assim, olha, é uma ideia, porque com 6 não podia continuar o jogo. Aí ele falou assim, como é que você vai fazer? Eu falei, pode deixar, deixa comigo. Eu saí correndo assim do túnel e virei e falei assim, João, cai. E ele não estava entendendo o que eu estava falando. Concentrado. Ainda mais o João, que era um cara muito sério. Né? Aí acabou que ele entendeu, caiu, eu cheguei lá, fica Fred aí e tal, não sei o que, saí pro juiz, e naquela época não podia substituir goleiro. Não. Então o Atlético ficou com 6. Aí não podia ter jogo mais. Aí não podia ter jogo. Aí acabou o jogo, com 30 minutos de jogo. Mas é um vexame, né? Aquilo foi um vexame para arbitragem, foi o maior roubo que eu já vi. Foi uma, né, para tudo. E, enfim, são as histórias do futebol. Doutor Nélio, eu faria uns 4 programas com o senhor, né? Mais, para vocês contar toda a história e tudo que é maravilhoso e porque é muito bom falar com ele. Queria que nesse final de programa especial, o senhor dissesse de tudo, né, que o senhor viveu na carreira e vive até hoje agora também no Rodrigo, né, no que o Rodrigo faz, porque o senhor não deve perder nenhum jogo, né, deve acompanhar tudo e ele deve o tempo inteiro pedir, pai, o que é isso? Pai, deve ser assim, eu imagino, né, porque a minha relação com meu pai sempre foi assim. Quando o senhor olha tudo que o senhor fez em futebol, quando o senhor olha tudo que é possível ser feito, o que o senhor pensa dessa carreira, de tudo isso? Olha, eu penso que, não sei, foi a mão de Deus que me trouxe isso, né? Eu sou muito feliz porque, na realidade, eu adorava futebol e eu era atleticano fanático. Naquela época de Independência, do Baldo, daquela época, eu sempre fui atleticano, mas muito roxo. E fiquei 8 anos no Cruzeiro. Mas meu amor pelo Atlético era tão grande que quando eu fui, eu falei, agora foi uma coisa muito boa para mim, porque eu vou ser profissional e continuar sendo atleticano. E depois de alguns anos, o Conselho Deliberativo do Atlético me deu um título que foi um dos maiores títulos da minha vida. É mesmo? Eu sou grande benemérito do Conselho Deliberativo. Então, que lindo. O Atlético para mim é o coração. Eu sou muito assim. E sofro até hoje, principalmente nessa fase que nós estamos agora, né? Tem isso, mas né, isso doutor? aí. Tem isso. E o Tele? O que o Tele foi para o senhor? O Tele, primeiro, foi um exemplo de treinador, de homem e de amigo. Treinador porque realmente ele era diferente dos outros. Ele tinha as características pessoais, ele era muito correto, ele era muito sério, muito simpático e muito justo. Então, eu tenho o Tele como um exemplo de vida, principalmente porque ele era um grande gestor de grupos. Ele tinha uma liderança enorme sobre o grupo e com uma liderança ao jeito dele, mas os jogadores gostavam muito dele. Então ele é um exemplo de vida. E acho que nessa votação que teve agora, recente, fizeram a maior justiça para um treinador. Imagino como ele está feliz lá em cima quando ele recebeu essa escolha de melhor treinador que já passou no Brasil. Não que tem os outros, tem todos grandes treinadores, o Tite é um grande treinador. Mas ele é referência de todos eles, né? Cada um tem uma característica. Você pergunta para o Tite, ele fala Tele Santana. Ou é Tele Santana ou é Enio Andrade, que é outro grande treinador. Grande treinador. Pessoa maravilhosa também. Muito bom treinador. Maravilhoso. Esses treinadores novos, você pergunta para eles, ou é o Tele ou é o Enio Andrade? Então, não está errado. Né? Ele foi assim, escolhido quase que unanimidade. Sim. Teve treinador aí que votou em si próprio, né? Também, né? Porque, doutor, tem aquela história, né? Chama vaidade, é outro negócio. Eu não sei nem quem que votou, você sabe não? Eu acho que foram os capitães, né?
das seleções. Os técnicos Os também? técnicos, acho que parte da imprensa que fez essa votação, mas eu acho que não ia fugir muito disso, né? Quem ia apontar outro, né? Quem iria apontar outro? Né? Com todos os méritos que tem o Zagallo, por tudo, né? Pela história dele em termos de seleção, enfim, mas Teleira, né? Teleira. Que bom que você fez a última, você tem uma lembrança boa dele. Tem sim, pra vida, né? Pra minha história, assim. Eu tinha um pouco de medo dele, mas... Mas era de bobagem, porque ele sempre foi muito bacana comigo. É só porque eu era muito nova e, né, estava começando, mas o Tele foi sempre muito gentil comigo aqui, ou quando ele estava no São Paulo, enfim. E foi sempre muito bacana ter. Assim como o Dr. Neylan também. Então, assim, a minha história, né, no futebol que vem, de tudo isso, vem por pessoas como ele, como o Tele, né, que fizeram, eu tive a honra de trabalhar. Então isso é muito bacana, é muito legal. Foi um prazer, doutor. Muito obrigada. Muito obrigado a você e que você tenha o sucesso de sempre. Tomara. Continue brilhando. Obrigada. E para você, claro, fique ligado aqui na gente, porque você sempre vai ter um programa muito especial, com gente muito especial e feito com muito carinho, tá? Até a próxima, tchau. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento estrelabet.com. Apostou, ganhou. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta, o Atacadão resolve.